gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como fazer mix de estampas. Esse vídeo é um vídeo muito pedido pelas minhas seguidoras lá no Instagram. Se você ainda não me segue, corre lá pra seguir, porque lá tem muito conteúdo legal. E eu sei que é um tema que gera muitas dúvidas na prática, né? As mulheres têm muito medo de errar, de ficar brega, de ficar feio, de ficar errado, e acaba não ousando, né? Preferindo ficar sempre ali no mais do mesmo e tal, pra não correr o risco de errar. Então, por isso, vim aqui gravar pra vocês algumas técnicas que vão facilitar a sua vida aí na hora de fazer esse mix de estampas. Gente, primeira coisa, quando a gente fala sobre estampas, é importante dizer que as estampas maiores, estampas grandes, elas tendem a aumentar a região, tá? Então, por exemplo, se você tem quadril largo, talvez não seja interessante usar uma estampa muito grande na parte de baixo. Principalmente se a modelagem dessa peça que você tá usando for uma peça errada pro seu quadril, que vai aumentar. Então, isso vai gerar, né, um aumento visual aí do seu quadril, então pode não ser muito interessante, tá? E também as estampas com fundo mais claro, então se for uma estampa grande com fundo claro, ela vai aumentar ainda mais. Em contrapartida, as estampas menores e com fundos mais escuros tendem a não aumentar, né? A diminuir. Então, no exemplo que eu dei do quadril largo, você pode dar preferência para estampas menores com fundos mais escuros na parte de baixo, tá? Além disso, se você for baixinha, né, as estampas menores, elas ficam mais proporcional, tá? Então, uma pessoa baixinha que usa estampas muito grandes pode achatar. Então, aí é mais interessante usar estampas pequenas se você for baixinha. Se você for alta, as estampas maiores vão ajudar você a achatar, então vão ficar mais proporcional para sua silhueta, tá? Dito isso, vamos falar agora sobre algumas dicas aí para te ajudar na hora de fazer o mix de estampas. Primeira dica que facilita bastante é usar uma cor dominante em comum nas duas estampas, tá? Então pode ser o preto, pode ser o branco, pode ser o azul, enfim, qualquer cor que você quiser, o vermelho, mas usar uma cor dominante em comum nas duas estampas, né, das duas peças do mix que você vai fazer. Isso ajuda bastante, facilita bastante, deixa mais fácil aí na hora de acertar nesse mix. Uma segunda dica é usar estampas grandes com estampas grandes e estampas pequenas com estampas pequenas, tá? Isso também facilita bastante para acertar na hora de fazer o mix. Quando você usa uma estampa grande com uma estampa grande, também se você juntar isso com a primeira dica que eu falei, então usar uma estampa grande com uma estampa grande e uma cor dominante, ok, sabe? Pequenas chances de você errar aí nesse mix, né? Ou estampas pequenas com estampas pequenas, né? E uma cor dominante também, fica legal. Se você não quiser usar cor dominante, tudo bem. Só de você ter uma estampa pequena com uma estampa pequena, já fica mais fácil de acertar. Aí você pode falar, Júlia, mas e a questão do quadril, né? Eu tenho o quadril largo, por exemplo, e o ombro estreito. O que eu faço? Aí você pode também mixar uma estampa grande, uma estampa pequena na parte de baixo, no quadril, e uma estampa grande na parte de cima. Não tem problema. Aí você usa só a dica 1 que eu falei, da cor dominante. Então aí você faz uma estampa pequena no quadril, uma estampa grande na parte de cima e uma cor dominante nas duas estampas para facilitar aí na hora de você acertar no mix. Uma terceira dica também que vai te ajudar a acertar é usar fundo escuro com fundo escuro, fundo claro com fundo claro, tá? Então você vai usar um fundo branco na parte de cima, usa um fundo mais claro na parte de baixo. Isso também vai te ajudar a acertar. Você também pode usar um fundo claro com fundo escuro, não tem problema. Aí você pode aderir às outras dicas que eu falei, entendeu? Então essas 3 dicas vão te ajudar a acertar mais na hora de mixar estampas, né? E perder um pouco o medo, ficar mais segura na hora de fazer esse mix sem medo de errar. Agora eu vou falar pra vocês algumas estampas que combinam com facilidade. A gente tem as listras, gente. A listra é uma estampa muito fácil de mixar, principalmente se for no preto e branco, porque são cores básicas, são cores que combinam com tudo, então fica muito fácil de acertar. Ou você pode usar, por exemplo, uma listra branca e vermelha, e aí na parte de baixo você usa uma outra estampa que tenha o vermelho, entendeu? Como eu falei, né, uma cor dominante em comum. Então, mas as listras são uma estampa fácil de acertar. Segunda estampa, a gente tem o poá, que também é muito fácil de acertar. E aí dá pra fazer um mix muito legal entre listra e poá, preto e branco, por exemplo, as duas peças preto e branco. Eu acho maravilhoso esse mix de estampas. Eu não sou muito fã de estampas, vocês sabem disso, quem me acompanha sabe, mas eu adoro esse mix de preto e branco. Se eu fizesse mix de estampa, com certeza seria preto e branco, eu amo. Então fica aí a dica pra mixar listra e poá, tá? Super interessante. Mas você também pode usar só o poá, então usar um poá
na parte de cima e um outro poá na parte de baixo com uma cor dominante, né? Ou fazendo aquele mix fundo claro com fundo claro. Enfim, você pode aí usar a sua criatividade. Uma terceira estampa que também é bem fácil de combinar é o animal print, principalmente a onça, né? E a zebra, são cores muito fáceis de combinar. A zebra porque normalmente é preto e branco, então dá pra você fazer um mix aí onde o preto é uma cor dominante, ou fazer um mix preto e branco também. E o animal print porque tem o marrom, o preto, que são cores básicas que também combinam com tudo. São cores muito versáteis, né? Então dá pra fazer um mix aí, o animal print com poá, né? Colocando o preto em evidência, um animal print com as listras, enfim. Quarta estampa é o floral, né? E aí é super interessante usar aquela dica do fundo que eu dei. Então pode ser um floral, você pode mixar duas peças em floral com um fundo escuro, ou duas peças em floral com fundo claro. Fica super legal também. Também dá pra fazer floral com poá, floral com listra, floral com animal print, tá? E por último, as estampas geométricas, né? Também dá pra pegar uma referência aí geométrica preto e branco e fazer um mix todo preto e branco. Fica maravilhoso, fica super dramático, inclusive, porque as estampas geométricas são muito fortes desse estilo mais dramático, né? Então fica super legal. E aí você pode usar também a sua criatividade pra usar a estampa geométrica com todas essas outras estampas que eu falei, que fica muito bacana no look. Agora deixa pra mim aqui embaixo o seu comentário, me conta se você gostou dessas dicas, se você vai aderir, se você gosta de estampas, me conta tudo aqui que eu quero saber, tá? Não esquece, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!